Graças a Deus, a paz. Bom dia, amém? Vamos falar com Deus. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos, eleve a Deus os teus pensamentos. Que os teus pensamentos estejam em Deus neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, na autoridade que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, para te glorificar, para te adorar, para louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor e de toda majestade. Não há outro igual ao Senhor. Aleluia. O Senhor é digno, meu Deus, de receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade. E nós estamos aqui nesta manhã, meu Deus, para oferecer ao Senhor a nossa vida. Nós estamos aqui nesta manhã, meu Deus, para oferecer ao Senhor o nosso coração, para oferecer a Ti, meu Deus, toda a nossa vida, meu Pai. Porque, meu Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E esta é uma realidade, meu Pai. Porque verdadeiramente, sem o Senhor, nós não temos condições de fazer nada. Nós não temos condições de chegar a lugar algum. E é por isso, Pai querido e Pai amado, que nós nos apresentamos a Ti nesta manhã, meu Deus, com o objetivo, meu Pai, com o objetivo, ó glorioso Deus, de buscarmos a força, de buscarmos o renovo, de buscarmos a misericórdia, a compaixão, a benignidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também nós somos gratos a Ti, meu Senhor. Nós somos gratos, e a Tua palavra diz: agrada-te ao Senhor, ou seja, seja grato ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós somos gratos a Ti, meu Deus. Nós te agradecemos em primeiro lugar pela dádiva da vida. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviou Jesus de Nazaré para nos salvar. Nós te damos glórias, nós te damos graças, e nós te pedimos, meu Deus, receba a nossa oração, receba, Senhor, o nosso louvor, receba, meu Deus, a nossa oração e o nosso louvor, porque nós te adoramos, ó Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça ao Senhor para receber o seu louvor, peça ao Senhor para receber a sua adoração. Fala: Senhor Jesus Cristo, receba o meu louvor e a minha adoração nesta manhã. É o que nós te pedimos, meu Senhor, para que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Me conhece, declare que levanta o meu coração diante do teu coração, esse hino ao Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que se ache só a Ti.
Como
Senhor, fazer de mim a tua morada. Só fala para o Espírito Santo: eis-me aqui. Eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, Deus. Eu abro meu coração para o Senhor. Eu abro a minha vida para o Senhor. É só o Senhor, Espírito Santo, que pode transformar. Não tem mais ninguém. É só o Senhor que pode transformar, Espírito Santo. E que o Senhor seja o nosso universo.
Coloque a mão no teu coração. Não diga nada por um instante. Apenas pense em Deus e receba força, receba a cura interior. Receba a presença do Espírito Santo, aleluia. Receba a presença do Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Receba a presença do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura física, a cura interior, receba a força, em nome de Jesus. Agora estenda as mãos em direção à sua casa e peça para o Espírito Santo ir lá também, aí agora. Peça para o Espírito Santo ir lá, assim como o Espírito Santo está aqui. Peça para o Espírito Santo ir lá na tua casa agora, e Ele vai. Peça por fé que Ele vai. Peça para o Espírito Santo ir lá no teu familiar. Peça para o Espírito Santo, mãe, ir lá no teu filho, na tua filha. Peça para o Espírito Santo ir no teu marido. Peça para o Espírito Santo ir lá na tua esposa. Peça para o Espírito Santo ir lá na tua casa agora. Fala, Espírito Santo, vai lá, porque eu estou precisando do Senhor lá também. Fala,
Salvador Jesus Cristo, eu profetizo que a minha casa, que a minha família pertencem ao Senhor. Ao Senhor Jesus pertence a minha casa, a minha família, o meu lar, e eu profetizo que a minha casa seja uma casa bendita no Senhor. Fala, Espírito Santo, habita também na minha casa, porque nós precisamos do Senhor conosco. Diga a Deus que a tua palavra se cumpra na minha família, porque está escrito que praga nenhuma chegaria à minha tenda, e eu creio e tomo posse da tua bênção, da tua palavra sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Estenda as mãos para o altar e entrega a sua família no altar de Deus. Fala o nome dos teus familiares, entrega todos eles no altar de Deus, porque o altar representa as mãos de Deus. Entrega toda a sua casa, toda a sua família no altar de Deus. Entrega todos eles, fala o nome deles, entrega eles no altar. Determina que eles pertencem a Deus, determina que a sua casa pertence a Deus, determina que a sua família pertence a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, Senhor, a nossa família em tuas mãos, porque nós consagramos a nossa casa a ti, em nome de Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, estamos em tuas mãos e confiamos no Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus e aplauda Jesus bem forte, bem forte para Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor. Como é maravilhoso poder buscar a presença do Senhor logo pela manhã, não é verdade? Quem não vem não sabe o que está perdendo, porque cada culto Deus se manifesta de uma maneira. Está compreendendo, senhor? Na sexta Deus se manifesta de uma forma, no domingo Deus se manifesta de outra forma que não se manifesta na sexta. Então quem não vem está perdendo. Fazer o quê? Nós estamos ganhando. Amém, gente? Graças a Deus. Então, abra sua Bíblia aí que eu quero te ensinar. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, por favor. Abra aí. 2 Timóteo, capítulo 3. Enquanto você abre, vamos meditar nessa canção, nesse hino, né? Eu gosto dos hinos antigos. Sem
noite, sem sentir a tua presença. Dai-nos o entendimento da tua palavra e nos ensina para que a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra na nossa vida. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Graças a Deus, amém. As canções de hoje são bonitas, mas não se comparam às de antes. As canções antigas, os hinos da harpa, elas trazem um peso muito forte da glória de Deus. Ainda mais porque, se você pegar os hinos antigos, eles vão falar da glória de Deus. Os hinos de hoje falam mais da glória do homem. Hoje, as canções falam mais do homem do que de quem? Do que de Deus. E a canção, ela não é para falar de nós. A canção, o hino, o louvor, ele deve ser destinado a Deus e não a nós. Então você vai ver que eu gosto bastante dos hinos mais antigos, porque para você achar um louvor entre as canções de hoje é muito difícil. Você acha muitas canções falando de vitória, de nada contra. Nós também buscamos as promessas de Deus. Amém? Mas quando se trata de adorar a Deus, então a adoração, ela é diferente de cantar. Adoração é uma coisa, cantar é outra. Amém? Por isso que Jesus disse que o Senhor estava à procura. Olha o que Jesus fala, olha que interessante. Jesus fala para a mulher samaritana, quando ela pergunta assim na conversa: Senhor, aonde nós vamos te adorar? Porque os judeus dizem que o certo de adorar o Senhor é no templo. Os samaritanos dizem que o certo de adorar o Senhor é no monte. Então, Jesus, aonde é o lugar certo para adorá-lo? E aí, Jesus responde: nem no templo, nem no monte. Mas Deus está à procura, ele fala, o Pai está à procura dos que o adorarão em espírito e em... E se Deus está à procura, isso quer dizer que não é fácil de encontrar. Não é fácil de encontrar verdadeiros adoradores. É por isso, queridos, que você precisa prestar atenção, porque existe uma diferença muito grande entre cristão, entre evangélico e igreja. Tem muita gente que diz que é cristão, e muitos dizem que são cristãos porque o cristianismo é uma religião, e muitos dizem ser evangélicos, mas Jesus disse que vai salvar a igreja. Ser a igreja é diferente de ser apenas o evangelho. Ser a igreja de Cristo é ser santo, e ser santo
não é ser perfeito, mas é ser separado. Santo, a palavra santo significa ser separado para a glória de Deus. Deus separou você, Deus me separou, Deus nos separou para quê? Para glorificar o nome dele. Só que existem alguns ensinamentos na Bíblia, e este aqui é um dos mais importantes também, e nós precisamos estar atentos a estes ensinamentos, porque a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus. A palavra de Deus é o que vai nos ensinar a como devemos caminhar, como devemos agradar a Deus. Então nós precisamos estar atentos às instruções que Deus nos deixou através da sua palavra. E hoje eu quero falar a respeito dos últimos dias que nós estamos vivendo. Esta geração, a nossa geração, é a geração dos últimos dias da igreja aqui na terra. Nós estamos vivendo sim os últimos dias da igreja aqui na terra. Por quê? Bem antes, talvez quando você era mais novo, você já ouvia falar da volta do Senhor Jesus, não é verdade? Sim ou não? Quem ouvia falar da volta de Jesus? Pois bem, e você ouvia falar de muitos acontecimentos, só que eram acontecimentos isolados. Acontecia um terremoto aqui no Japão, tinha uma guerra aqui, uma guerra ali. Só que hoje, tudo que está acontecendo no nível mundial, e com mais força, com mais intensidade. E Jesus, ele fala sobre isso quando ele compara a vida dele com uma mulher grávida há 40 semanas. Uma mulher grávida há 40 semanas, ela já está na hora de dar um sim ou não. E aí ela começa a sentir contrações. Só que todos nós sabemos que não é na primeira contração que o bebê tem. Mas quanto mais fortes ficam as contrações, mais próximo dela dar à luz está. E aí Jesus fala que a vida dele se assemelha a uma mulher que, estando grávida, já está sentindo as dores de parto. Por quê? Porque a cada dia que se passa, os sinais da volta do Senhor Jesus só vão ficando mais evidentes, mais fortes e mais reais. E como um estalar de dedos, quando a mulher está sentindo contração, daqui a pouquinho o quê? Nasce. Daqui a pouquinho Jesus chega. E nós precisamos estar preparados para esta chegada. Você começa a dar valor à sua salvação, você começa a cuidar da sua salvação, quando você entende que aqui não é o seu lugar permanente. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus estava dizendo que a nossa morada, a nossa casa permanente é com o Pai, não é aqui. Você crê que Deus é o teu Pai? Sim ou não? E qual é o pai que gera um filho para ficar longe dele? Qual é o pai que quer o filho longe dele? Então o Pai nos quer perto dele. Então quando você entende
que esse mundo é passageiro, que isso aqui vai acabar, e que existe um lugar que foi por Deus preparado para nós, você começa a cuidar da sua salvação. Você começa a dar valor para a sua salvação. Você começa a zelar pela sua salvação. Você começa a dar importância para a sua salvação. E falando de salvação, tem alguns cuidados que nós temos que ter para podermos permanecer na fé. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer assim, verso 1: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A maior prova de que nós estamos nos últimos dias é que verdadeiramente nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não? Todo mundo repete isso que está escrito aqui, que haveria de acontecer nos últimos dias. Todo mundo que você pergunta vai dizer: puxa vida, hoje as coisas estão mais difíceis do que antigamente. Isso é bíblico aqui, está escrito, o primeiro versículo. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Todo mundo que já tem uma certa idade, que você perguntar, vai afirmar para você que os dias de hoje são mais difíceis do que... As pessoas vão falar que hoje é mais difícil para criar os filhos. As pessoas vão falar que hoje é mais difícil para casar, para manter um casamento. As pessoas vão dizer que hoje é mais difícil para lidar com as pessoas. Aliás, muitos dizem que a cada dia que se passa, mais difícil fica de lidar com o ser humano. Então, se hoje a gente entende que está mais difícil de viver do que era antes, então esse primeiro versículo aqui está correto. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então isso quer dizer que nós estamos vivendo os últimos dias. Não é difícil de entender isso. Hoje você raramente vê alguém com 15 anos de casado. Ontem eu fui fazer uma visita no Paulo VI. Aí tinha uma senhora lá de 80 anos, que ela tinha 67 anos de casado. Ela tem 80, o marido tem 95. Mas é um casamento de antiga que guarda os princípios. Aí eu pergunto para você, queridos, por que nos últimos dias teríamos dias trabalhosos? Por que hoje está mais difícil do que antes? Porque os princípios estão se perdendo. Os princípios estão deixados para trás. Antigamente as pessoas, elas tinham uma conduta cristã sem serem cristãs. As pessoas antigamente, elas tinham uma conduta que agradavam a Deus sem ser cristã. Por quê? Porque havia princípios. As pessoas respeitavam princípios. E esses princípios hoje não estão mais sendo respeitados. Estão se perdendo. Foram se perdendo ao longo dos tempos, dos séculos.
para você: a Bíblia, ela diz que o filho tem que respeitar o pai e a mãe, e que o pai e a mãe têm que ser exemplos para os filhos. Então vamos lá. Hoje os pais querem respeito dos filhos, mas não querem ser exemplos dos filhos. E esta falta de princípio gera o quê? Uma família destruída. Então a Bíblia diz que os filhos devem obedecer os vossos pais e os pais devem ser exemplos para os filhos. A Bíblia diz que o mais jovem tem que respeitar o mais velho. Isso tudo é Bíblia. Aí eu pergunto para você: antigamente, quando o mais jovem respeitava o mais velho, era melhor do que hoje ou não era? Sim ou não? Hoje está uma bagunça. Hoje os mais jovens não conseguem respeitar os mais velhos. Hoje os filhos não respeitam os pais e os pais não se preocupam em ser exemplos para os filhos. Antigamente na roça, se o pai, por exemplo, tivesse o vício do cigarro, ele fumava perto do filho? Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que ser ele estava fazendo errado, mas ele pelo menos tinha entendimento que ele tinha que ser ele. Hoje em dia, o pai fuma perto do filho e só não dá o filho para dar uma pitada porque é crime. E aí quer que o filho respeite, mas ele não se dá o respeito. Então os tempos estão trabalhosos, não é por causa do diabo, não. Como eu já disse para você, o diabo, ele é um caçador de brechas. Os tempos estão trabalhosos porque as pessoas não estão respeitando os princípios, e na falta dos princípios está virando bagunça. E quem está saindo prejudicado com isso tudo é Deus? Somos nós, é a sociedade. Deus, ele não quebra um princípio por outro. Aprenda isso. Se você nunca ouviu, ouça agora. Deus não quebra um princípio por outro. Vou te dar um exemplo. Tem muito lugar, tem muito ministério, principalmente esse de revelação, que o pastor fala assim: Deus está me mostrando que você vai casar. Tem ministério que a pessoa é casada, está passando por um problema no casamento, e o pastor vai lá e revela que ela vai casar com outro. Isso não existe, gente. Deus não destrói um casamento para fazer o quê? Isso é princípio. Isso é o quê? Deus não quebra um princípio por jamais. Deus é família. Deus odeia o divórcio. Um dia desse eu fiquei sabendo que uma pessoa que era da igreja se separou. E eu falo, se não gostou, come mesmo. Por uma coisa tão banal, eu liguei e falei assim: Deus não está nesse negócio não, irmão. Deus não está nesse negócio. E se a igreja que você foi agora está te apoiando nisso aí, o pastor está errado. Porque Deus não está nesse negócio. Deus não quebra um princípio por outro. Pastor, o que isso quer dizer? Que Deus jamais vai abrir mão dos princípios dele. Jamais. Então o que isso quer dizer? Se você quiser que a sua família tenha a bênção de Deus, então a sua família, para ter a bênção de Deus, não basta só orar, ela tem que estar dentro dos princípios. Quando você, mãe, não corrige o seu filho, você está quebrando princípios. Não adianta orar.
A própria Bíblia manda correr. Sabe por que os jovens estão do jeito que estão hoje? Porque os pais estão quebrando princípios, porque os pais não estão corrigindo seus filhos, porque os pais estão deixando com que eles façam o que eles bem quiserem, e a desculpa é: ah, mas se corrigir vai ficar revoltado. Eu conheço um tempo onde essa conversa não colava, e os cidadãos daquele tempo tinham caráter e tinham princípios. Então, pai, mãe, quando você não corrige, você está quebrando princípios, e você está abrindo portas para o diabo moldar da maneira que ele quer. Pai, mãe, quando você não é exemplo, você está quebrando princípios, e você está abrindo porta para o mal entrar. E quanto aos filhos, não preciso nem dizer, é o primeiro mandamento com promessa: obedecer vossos pais e vossas mães. Um dia eu fui fazer uma visita para uma senhora, e ela me contando que o filho dela chama ela disso, de aquilo. Eu não vou nem falar as palavras que ela disse para mim. Que o filho dela chama ela disso, de aquilo outro. Aí depois não sabe porque os nossos jovens estão morrendo cedo. Porque obedecer vosso pai e vossa mãe é o primeiro mandamento com promessa. E lá diz: para que se prolongue os seus dias sobre. Jovens, acordam! A maneira de vocês viverem contra os princípios estão levando vocês ao abismo. Acordem, pais, mães, sejam exemplos para os seus filhos. Para de querer cobrar aquilo que você não é, porque não vai funcionar. E a Bíblia diz: pais, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque ainda quando for velho não se esquecerá dele. Deixa eu falar uma coisa para você: o exemplo de dentro de casa ninguém tira. A criança pode aprender o que ela quiser na rua, mas se dentro de casa ela tem exemplo, aquele exemplo de dentro de casa vai ser mais forte do que o exemplo da rua. Eu estou trazendo esse entendimento porque muita gente quer a promessa de Deus, mas para você obter a promessa de Deus, você precisa entender que você precisa estar dentro dos princípios de Deus. Por exemplo, a esposa quer que Deus abençoe o casamento, o marido quer que Deus abençoe o casamento, mas para ter a bênção de Deus no casamento, existe um princípio. E qual é esse princípio? Mulher, seja submissa ao teu marido. Marido, ame a tua esposa como a ti mesmo, e dê a vida por ela, e trate ela como parte frágil. A mulher pode jejuar 40 dias, 40 noites, a esposa pode subir 40 dias no monte, pode dormir no monte, pode ir em Israel, pode ver a sarça pegar fogo igual Moisés. Se ela não obedecer e for submissa ao marido, não tem bênção de Deus, porque é uma oração vazia. A desobediência dos princípios impede que a sua oração chegue a Deus. Só que hoje, enquanto a Bíblia criou a mulher sábia, veio o diabo, que é um macaco de imitação, e criou a mulher empoderada. Porque enquanto a mulher sábia ela é submissa ao marido, não estou dizendo que submissão é escravidão. Amém, gente? Submissão é propósito. Submissão é o quê? Propósito.
É igual tem muita mulher que casa com a pessoa, com um cara sabendo que o cara é pastor. Isso tem muito. Aí depois que casa não quer ir para a igreja, não quer ser esposa de pastor, não quer estar na igreja. E o cara ainda aceita um negócio desse. Submissão é propósito. E aí o marido quer que Deus abençoe o casamento dele, mas ele não ama a esposa, ele não dá a vida pela esposa. Princípio. Você quer ver um princípio simples? Sabe quem que é o provedor da casa? Quem que é o provedor da casa? É o marido. Quando a mulher se torna o provedor, ela está quebrando o princípio e Deus não está nesse negócio. Ah, pastor, mas aí você está sendo machista, então você está chamando a Bíblia de machista? Provedor da casa é quem? É quem? Se a mulher se torna o provedor, está errado. Está o quê? A bênção de Deus não está ali. Então são princípios que ao longo dos anos e dos séculos foram sendo quebrados, e por isso a sociedade está da mesma, está do jeito que. Pega um casal como essa senhora que eu fui ver ontem, que tem 67 anos de casado, eles se conhecem só de. Vê se a esposa grita com o marido. Eu nunca vi um casal de velhinho a mulher gritar com o homem, e nem o homem maltratar a mulher. São princípios. Mas é como eu disse, enquanto a Bíblia criou a mulher sábia, porque a Bíblia criou o quê? A mulher o quê? Sábia. Aí Satanás usou alguns para criar a empoderada. A mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia é submissa. A mulher sábia é temente a Deus. A mulher sábia sabe se colocar no seu lugar. Como que é a mulher empoderada que eles estão criando? Ah não, a mulher empoderada não leva desaforo para casa. É assim a mulher. Ela roda a baiana. É trem. Só que Deus não está nesse negócio. Deus não vai quebrar um princípio por causa de outro princípio maligno. Deus criou o homem e Deus disse o que para o homem? A partir de agora, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí o Satanás criou o gigolô, que tem a cara de pau de ficar escorado na mulher. E o Lula ainda cria um monte de bolsa. Gente, eu tenho pavor de ver uma toa. Porque não é esse o propósito. Esposa, não aceite ser a provedora da sua casa. Se isso está acontecendo, dá uma paulada no seu marido, bota ele para frente. No bom sentido, pode. O que não pode é você ficar sem a bênção dentro da sua casa. Usa a tua sabedoria. Isso é muito sério, gente. Mulher não tem que tocar lâmpada de casa não, isso é o homem. Tem mulher que faz tudo dentro da casa, troca lâmpada. Ué, se os papéis se inverterem, Deus sai de dentro daquela casa. Está compreendendo? É engraçado, mas é sério. Olha quantos casamentos destruídos porque não tem princípio. Olha quantos lares destruídos porque não tem princípio.
Deus é família, e família é pai, mãe e filhos. Homem com homem não é família. Pode autorizar casamento, não é família, nunca vai ser e nunca será. Isso é bíblico. A família verdadeira foi a família criada por quem? Por Deus. Queridos, sabe por que eu estou pregando isso? Olha para mim. Não permita que o diabo introduza dentro da sua casa e na sua vida os princípios dele. Se mantenha nos princípios de Deus, porque se você se manter nos princípios de Deus, você vai ser bem-sucedido. Olha para mim, por favor. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Deus. Não se envolva com essa sociedade, se envolva com a palavra de quem? De Deus. Não importa se as suas amigas não são submissas, seja você. Não importa se os seus amigos são gigolô, seja você homem. Apesar que eu não tenho amigo gigolô. Homem que não trabalha, que não tem postura de homem, passa longe de mim. Na verdade, eu só tenho 2 amigos que eu converso há muito tempo, e os 2 trabalham demais, porque eu não consigo conviver com um homem mole, porque Deus não fez homem para ser frouxo. Amém. E Deus não fez a mulher para fazer o papel do quê? Isso são princípios. Se você quer a sua família abençoada, então pega os princípios da Bíblia e traga para dentro da tua casa. Não interessa se a casa do vizinho está na moda, não interessa se a casa da vizinha está na moda, a tua casa tem que estar dentro dos princípios. Aí você vai ser bem-sucedido. Quem está compreendendo? Aprenda, Deus não quebra um princípio por outro. É igual uma mulher uma vez veio para me atender e queria que eu orasse, porque ela estava apaixonada. Isso tem muitos anos. Ela estava apaixonada, e aí ela queria que eu orasse para o marido largar a esposa e ficar com ela. Tem muito tempo isso, tem muitos anos. Eu falei: ô minha filha, isso aqui é uma igreja, não é centro de macumba não. E Deus não quebra um princípio por outro. Eu vou orar, mas é para Ele tomar nojo da sua cara e voltar para a minha vida. E você tome vergonha. Só que hoje isso que eu estou falando para a sociedade é o quê? Normal. É normal o cara casa hoje e separa amanhã. Normal, não deu certo. A primeira briguinha não deu certo. É normal hoje a mulher trabalha de dia e de noite e o cara fica lá. Para a sociedade é o quê? Mas para Deus não. Para Deus não é normal. E nós não temos que entrar na pilha do que é normal para o mundo. Nós temos que procurar viver dentro dos princípios. Você quer que a sua casa seja bem sucedida? Quem quer? Então a tua casa precisa estar debaixo dos princípios. Porque se você estiver debaixo dos princípios,
Você pode até orar pouco, que se você estiver debaixo dos princípios, a bênção vai dar. Mas se você não estiver debaixo dos princípios, você pode orar a vigília inteira, que não adianta. Uma vez eu fui no monte fazer um propósito, e eu creio que era insanidade, porque não é possível. Só para você entender. Aí eu fui ao monte, cheguei lá, fui eu e mais um pastor amigo meu. Chegamos lá, tinha uma moça lá, de mais ou menos uns 25 anos. E a moça estava há 40 dias dentro de uma cabana lá no monte orando. E a moça tinha uma filha, largou a filha na responsabilidade da mãe e foi para o monte orar. Aí veio me perguntar o que Deus estava me mostrando. Aí quem me conhece já sabe. Eu falei para ela: filha, Deus não está te ouvindo. Isso que você está fazendo está errado. Você está aqui em cima do monte há 40 dias, você é uma mulher. Você está aqui dormindo no monte, correndo risco. E você largou a tua filha com a tua mãe. E aí depois você vai perguntar por que a tua mãe não vai para a igreja. Deus não estava ouvindo, querido. Porque não é no muito falar, não. Deus ouve a oração, ouve. Mas Deus também pesa as nossas atitudes. Então vocês estão entendendo a quebra de princípio? A quebra de princípio dentro da igreja. Por que a igreja hoje não é como antes? Como que era a igreja antes? As ovelhas respeitavam o pastor, sim ou não? Hoje em dia, varão! Eu não estou dizendo que o pastor é melhor do que a ovelha, porque não é. Mas o pastor tem uma unção dada por Deus, o pastor tem uma autoridade e o pastor tem uma responsabilidade. Só que na cabeça das pessoas hoje, o pastor não é nada, a igreja não é nada, a pessoa não precisa da igreja, a pessoa não precisa do pastor, a pessoa só precisa de Deus. Porém, a igreja foi formada por quem? Quem criou a igreja? Deus. A igreja representa quem? E o pastor representa quem? Então, se você não precisa da igreja, se você não precisa do pastor, você também não precisa de Deus. Só que são princípios. Então, o que eu quero que você entenda nesta manhã, que o motivo do mundo está pior do que antes, é porque os princípios foram sendo deixados no meio do caminho. Mas nós temos que resgatar estes princípios. E não importa se o mundo não está vivendo, cabe a nós vivermos, para que verdadeiramente haja diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o ímpio. Quando a Bíblia fala que haverá diferença, não é só haver diferença em Deus abençoar, em Deus proteger, não. É haver diferença de conduta. É haver diferença de caráter, de modo de vida. Então eu não quero nem saber como o mundo pensa, como o mundo deixou de pensar. Eu vou continuar vivendo dentro dos princípios de Deus. Amém? Viva dentro dos princípios de Deus e você vai ser bem sucedido. Quem está compreendendo? E são detalhes tão pequenos que fazem toda a diferença. Antigamente, eu não sou velho, mas eu gosto de conversar com pessoas mais de idade, porque se aprende muito. Antigamente,
no domingo, né, que era um dia mais tranquilo, ninguém comia se antes o líder da casa não se ser. Estou mentindo? E hoje isso é bobeira. Só que isso não é bobeira, querido. Isso é respeito, isso é temor, isso agrada a Deus. São gestos simples que a gente pratica, que faz toda a diferença. Às vezes a pessoa está ali fazendo campanha, está ali fazendo propósito e não acontece nada. Porque às vezes o que está faltando não é a oração apenas, não é só a campanha, isso abençoa, claro, mas às vezes está faltando mudar um gesto simples. Então o que eu quero te ensinar nesta manhã, preste atenção nos detalhes. Porque os detalhes que muitos desprezam faz toda a diferença. A pessoa ainda que não fosse crente, ela não se sentava à mesa para comer sem antes o quê? Sem antes o quê? Orar. Hoje em dia, cada um pega o seu prato, não é assim? Pega o celular, um vai para o quarto, outro vai para a sala, outro vai para a cozinha. Princípios. Aí eu pergunto para você, isso é melhor do que quando todos se assentavam à mesa? É melhor, gente? Então, nós temos o dever de resgatar os princípios. Então, saia daqui e coloque em prática. Preste atenção nos detalhes. Porque às vezes o diabo está te roubando nesses detalhes. Você não pediu Deus resposta? Você não pediu Deus para falar com você? Ele está falando. Você está orando sexta-feira, você está pedindo libertação, você está vindo buscar o Espírito Santo, mas às vezes o que está faltando são a ti. Porque você já orou, você já clamou, você está fazendo a campanha, você está fazendo a corrente, você está sendo fiel, você está buscando. Se não aconteceu, está faltando. E o que está faltando não está em Deus. Não é Deus que está em falta, é? Se está faltando é alguma coisa com quem? Conosco. E às vezes o que está faltando são a ti. Família abençoada precisa estar debaixo de princípios. Casamento abençoado precisa estar debaixo de princípios. Igreja abençoada precisa estar debaixo de princípios. Aí só para terminar aqui, verso 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos. Isso tudo nos últimos dias, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedades, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes o quê? Afasta-te destas pessoas e afasta isso da sua casa. Amém. Vamos praticar isso, sim ou não? Fique de pé, por favor. Eu quero que esse ensinamento fique no teu coração, para você praticar. Para você praticar.
Não se esqueça dessa palavra de hoje. Preste atenção nos dedos. Porque o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Coloca a mão no teu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajuda a resgatar estes princípios para dentro da nossa casa, para a nossa vida e para a igreja. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê diga amém e graças a Deus. Queridos, eu vou fazer a unção no alto da sua cabeça agora para proteção espiritual, amém? Vou ungir as tuas mãos e nós vamos fazer o clamor em prol das causas. Se você não pode trazer, mas você tem uma causa, você vai clamar também, amém? E nós vamos embora para casa, para a glória do Senhor abençoados, tá bom? Então, vem aqui receber esta unção nas suas mãos. E no alto da sua cabeça, como proteção. E se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode colocar no altar. Seja no universo, eu quero dar só um pouco do meu tempo. Eu quero dar um dia. Que eu te dou outro para você usar no mês de maio. Amém? Graças a Deus. Nós também temos a conta da igreja. Pessoas que querem fazer o dízimo e oferta pela conta, depois você pode pedir que eu te passo. Tá bom? Eu não gosto de ficar divulgando toda hora, porque fica parecendo empresa. Igreja não é empresa. Amém, gente? Mas tem pessoas que gostam de fazer pela conta. Tem gente que nem usa dinheiro, mas nós temos a conta da igreja também. Amém? Por favor, não depositem dízimo e oferta em conta minha, por favor. Não faz isso. Em nome de Jesus. Amém? Dízimo e oferta, ou é no altar, ou é na conta da igreja. Amém? Amém, gente? Não deposita na minha conta, por favor. É em nome de Jesus. Graças a Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é nosso é dele. É nosso. Amém? Então vamos clamar. Deixa eu dobrar com os meus joelhos e clamar por estas causas na justiça. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo disse que para Deus não existe nada impossível. E aqui no altar, meu Deus, se encontram estas causas na justiça, meu Pai. Causas, meu Deus, que talvez humanamente falando, meu Pai, não tem como ter solução. Causas, meu Pai, que estão na mão do juiz, que estão no INSS, que estão na mão do governo, mas que agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos nas tuas mãos. Meu Pai, eu peço que o Senhor tome nas tuas mãos todas
e que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor julgue esta causa, que o Senhor dê a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, que o teu nome seja glorificado. Estenda as mãos lá para fora, consagra a Deus a sua semana, consagra a Deus toda a sua semana, coloque nas mãos de Deus tudo quanto você for fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos ao Senhor a nossa semana, Pai. Nós consagramos ao Senhor toda a nossa semana, todo o nosso trabalho, tudo quanto formos fazer, e cremos na tua bênção sobre a nossa casa e a nossa família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentações, mas nos livra de todo mal, porque o teu reino é poder, é honra e glória, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que querem digam amém e graças a Deus. Queridos, Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Pega aqui, ó. Pega isso aqui. Pois é, que eu falei, pessoal. Tua serva tem sido grata a tudo que o Senhor tem feito. Não satisfaz os desejos do coração. Confirma a tua bênção e proteção sobre ela e a casa dela. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pessoal.